Olá, pessoal. Estou aqui hoje para uma entrevista mais que especial. Nós vamos falar hoje com a Fernanda Gondim. Gente, ela é CEO da ANF Financial e vai trazer muitas novidades e muitas informações sobre a área fiscal daqui dos Estados Unidos. Então, não saia daí, hein? Tem muita coisa boa. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje na Shalom Cast. Sejam muito bem-vindos. E bem-vindo também para a Fernanda Gondim. Gente, ela é CEO da ANF Financial aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. E muito... Gente, vocês não têm noção do que a gente vai falar aqui para você hoje. Porque vai ter muitas chaves, muitas pérolas para você que tem dúvidas sobre a vida fiscal aqui nos Estados Unidos. Então, Fernanda... Fala para a gente mais sobre você. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no Shalom Cast. E, bem, eu sou pernambucana, de origem pernambucana, vivo nos Estados Unidos há 23 anos. 23 anos, isso. Então, desde o Brasil, muito cedo, eu tenho o desejo de empreender, né? Aquela veia empreendedora já estava ali fluindo quando, depois que me formei na minha primeira formação, que foi engenharia civil, decidi vir para os Estados Unidos. E logo quando cheguei, a contabilidade me achou. Então, qualquer coisa que trabalhe com números, eu estou feliz. Então, também tenho formação em ciências contábeis, tenho um MBA em empreendedorismo, finanças e marketing. E há 16 anos tenho a ANF Financial, uma empresa que presta assessoria contábil e fiscal para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, não só no estado da Flórida, mas a todos os estados dos Estados Unidos, a gente tem condições de estar aí assessorando e fazendo com que esses brasileiros que vieram com o sonho de conquistar, né, um futuro melhor para suas famílias, eles possam, através do empreendedorismo, conseguir alcançar esse sonho de vir para a América e fazer acontecer aqui. Então, eu creio que tem sido assim uma grande bênção. Sou casada desde 2003, então casada há 22 anos. É isso? Confere? 22 anos, tem um filho lindo de 15 anos, nosso bem maior, nossa herança, né? Nosso presente de Deus. E, inclusive, esse ano passado, nós, querendo aí já avançando, né? Alargando as tendas, abrimos também uma empresa no Canadá. Essa empresa do Canadá, ela é bem voltada ao empreendedorismo, mais do que simplesmente uma assessoria fiscal e contábil, como é aqui nos Estados Unidos. Mas a gente também tem esse projeto, que é um projeto que está nascendo. Além de outros que a gente vai comentar hoje aqui com você. Que legal, que bacana. E esse projeto no Canadá na capital mesmo? Ou abrange todo o Canadá? Nós estamos na província de Ontário. Então, inicialmente, a gente precisa escolher uma província. A gente pode fazer a nível federal, quando for constituir empresa no Canadá. E se a gente não quiser ser a nível federal, a gente pode escolher província. Então, eu estou dentro da província de Ontário, mas a gente já tem propostas para ir para BC também. Tá? Largando para o lado de BC, a costa oeste, na verdade, né? A gente está na costa leste e a gente já tem a pretensão de estar atingindo outras áreas, outras províncias também no Canadá. Uau, que legal. Mas é um projeto novinho, começou agora em 2024. E tem mais, a gente já conversou, né? Tem mais projeto, mas no final ela vai falar sobre um outro projeto muito legal, muito bacana. E sobre a ANF Financial, né? Quais são quais são os atendimentos que é feito na ANF Financial? Quais são as áreas que a gente atua? Isso, quais são as áreas? A ANF Financial, ela está ali realmente para assessorar na questão contábil, fiscal e de empreender. Às vezes o cliente ele precisa um pouco mais de estrutura, de guia para ele. Então, a estruturação do tipo de empresa adequada para aquela atividade. Então, a gente está ali fazendo isso com ele. Tem toda uma assessoria. Inclusive, a gente tem essa consultoria, ela é comigo. O cliente vai, ele tem um projeto, mas ele precisa entender, primeiro, de acordo com essa atividade, qual o melhor tipo de empresa que se encaixa para aquela atividade. Uma vez que a empresa for determinada, quais são os outros
licenças ocupacionais, quais são os seguros que precisa ter, quais são as obrigações que aquela empresa precisa ter, se tem que aplicar para sales taxes, que é um imposto sobre produto ou não, se aquela empresa tem, na verdade, uma visão para ser non-profit, ele nem entendia que aquilo podia acontecer, então a gente também está ali direcionando para dizer, olha, existe a oportunidade de montar uma estrutura que seja non-profit, mesmo que você não seja igreja, você tem tudo que a pessoa apresenta leva para uma estrutura de non-profit onde ela mesma não tinha, né, identificado que poderia ser desta forma, e a gente então está ali para direcionar todo esse início do projeto, né, juntamente com a pessoa. E depois a gente faz todo o acompanhamento com a parte contábil, né, para que elas para que todos eles tenham seus books prontos, né, com a sua contabilidade, a sua vida financeira em dia, e depois a apresentação dessa vida financeira de forma apropriada para o governo federal americano e algumas vezes para o governo estadual, porque nem é todo estado que tem declaração estadual, né, e nem é todo tipo de empresa que precisa também fazer um report com o estado. Então depende do tipo de empresa, depende do estado onde aquela empresa foi estabelecida. Então a gente vai direcionando e mostrando como ter uma vida empresarial com discernimento, pagando tudo em dia, sabendo dos prazos e também tendo certeza das obrigações fiscais que cada uma deles tem, cada uma das empresas tem. Entendi, porque cada estado tem uma legislação diferente, né? Então depende da onde foi feito o registro para ser feito o que deve ser feito. Exato, né? E até o período de declaração de algumas coisas, de você ter que apresentar o sales taxes, você tem que fazer o annual report, isso vai mudar de estado para estado. Entendeu? A tarifa, a alíquota tributária, o prazo para fazer essa declaração. Então, tudo depende do local, depende da atividade. As pessoas falam assim, mas eu ouvi falar que... Sim, mas esse caso é específico em tal canto, em tal local, né, em tal região. Às vezes, as regras mudam até de condado para condado. Então, a gente precisa entender o contexto daquele empreendedor para trazer, então, informação apropriada para a empresa dele, especificamente. E por isso que é importante, né, a gente ir na fonte, né, não escutar A ou B, alguém que está aqui há muito tempo nos Estados Unidos ou não, né, porque essas informações vão fazer a diferença. Sim. Né, então, não precisa correr atrás de informações de amigos, de colegas, não, vai na fonte. E mesmo da internet, né? Sim. A internet, ela trouxe, né, e tem trazido esse volume de informação para as pessoas que estão ali consumindo informação, mas nem toda informação estão completas, estão corretas. E aí você ter certeza de que você está ouvindo a informação apropriada. Se a pessoa que está fazendo aquele pronunciamento, aquela afirmação, se tem realmente autoridade naquele assunto, se realmente sabe do que está falando. Então, é importante que você tenha todo um background, que a pessoa esteja realmente coletando a informação da empresa que tem todo um respaldo para dar aquele atendimento. Até porque quando a gente vai procurar alguém, né, nem sempre essa pessoa vai saber das suas informações todas. Então, quando a gente vai na internet, só tem um recorte ali, né? Então, a gente precisa sentar com alguém que entende para falar toda a vida de como que é mesmo, porque aquele outro recorte ali não vai servir para você, né? Vai ter que verificar essa informação todinha. Exato. Né? Isso é muito interessante. Exatamente, exatamente. Mas me conta assim, aqui nos Estados Unidos, quem são as pessoas que têm que declarar imposto aqui? Qualquer uma? Quem são essas pessoas? Ok, vamos lá. Aqui nos Estados Unidos... Vou contar. Aqui nos Estados Unidos, a gente deu uma pincelada falando um pouco de empresa, mas pessoa física, né? Então, cheguei nos Estados Unidos e ainda estou decidindo o que vou fazer da minha vida. Estou com visto de turista e talvez eu troque meu visto para um outro visto. E a pessoa vai ficando e vai ficando e vai trocando visto e não acha que ainda não sou residente permanente, né? Não tenho o green card, então, de repente, eu não preciso pagar imposto. Isso não é verdade. Existe aqui nos Estados Unidos, primeiro, se você já recebeu receita no país, o país diz que você precisa declarar essa receita aqui. Então, se fez dinheiro nos Estados Unidos,
paga imposto nos Estados Unidos. Tá? Isso já é certo. Outra coisa é, aqui nos Estados Unidos, o governo federal americano criou o Presence Test. Esse Presence Test é literalmente um teste de presença no território americano. Então, se a pessoa passa nesse teste presencial, que eles chamam de Presence Test, você já é considerado residente fiscal. E aí você já tem a obrigatoriedade. Como assim, Fernanda? Desse jeito que eu estou falando. Então, se alguém decide, como turista, tem visto B1, B2, que é aquele de turismo e de trabalho de business, né? Ele vem para conferências, alguma coisa assim. E aí, ele, com este tipo de visto, fez um investimento imobiliário aqui. Então, ele já tem a sua casa em Miami, em Orlando, né? E, de repente, já é uma pessoa que está bem estável financeiramente e fica na ponte aérea e fica muito tempo nos Estados Unidos. Ele ficando nos Estados Unidos e passando no Presence Test, até mesmo essa questão da conta bancária pode vir a ser tributada. O volume de dinheiro que circula nos Estados Unidos, dinheiro que ele trouxe do país de origem, não foi fonte gerada aqui, mas ele estaria colocando isso para uma possível tributação, porque passou no Presence Test. Então, tem essa questão. E como funciona o Presence Test? Mais uma vez, você vai contar os dias presentes nesse ano fiscal corrente, mais 1/3 dos dias do ano anterior, mais 1/6 dos dias do ano que antecede o anterior. Então, se somados você passar de 183 dias, você passou no Presence Test, você se tornou residente fiscal nos Estados Unidos. E o governo quer um pedacinho do dinheiro que você trouxe para passear aqui, para ver o Mickey, né? Essas coisas que você veio fazer aqui, o IRS já está de olho em você. Então, sim, tem que ter cuidado, porque você pode se tornar residente fiscal assim, né? Basta você já estar aqui presente por um tempo e você se torne. E não também, né, quando você está simplesmente já recebendo, gerando receita aqui. Mas as pessoas me pagam cash, as pessoas me pagam em espécie. Eu vou precisar reportar isso? Como assim, espécie? Né? Outra coisa importante, você não me perguntou, mas eu vou aproveitar. Pode falar, entrega tudo. Eu não tenho meu documento aqui, meu CPF americano, que seria o Social Security. Eu não tenho, mas eu faço aqui e ali, né? Ajudo aqui, ajudo ali, e faço um dinheiro. E todo mundo me paga cash. Eu preciso reportar? Como é que eu vou reportar que eu não tenho nem número? Como é que vai reportar? O governo federal também tem solução para isso. Ele criou o ITIN, que é o Individual Taxpayer Identification Number. Ele vai substituir o Social Security, que é o CPF do americano documentado já aqui com autorização de trabalho. Então, quando não se tem esse Social Security, mas gerou receita no país e quer estar em dia com o governo, existe a possibilidade de aplicar para esse ITIN, que é ITIN, que é exatamente o número de identificação pessoal do contribuinte para pagar imposto. Ele foi gerado para isto. Né? Então, outras pessoas, como investidores estrangeiros, através de empresa, tem muita gente que decide fazer investimento imobiliário através de empresa, o que é correto, não é qualquer empresa, mas qualquer coisa a gente conversa, né? Faz uma consulta e a gente faz essa proposta para vocês de estruturar o tipo de empresa para fazer investimento imobiliário. Então, esse tipo de investidor estrangeiro, ele pode aplicar para o ITIN, porque, dependendo da empresa que é criada, se tem distribuição, ele vai precisar desse número. Então, tem alguns casos que precisam do número, mas esse caso mais comum, que a gente vê muito, né, na comunidade brasileira, em outras comunidades, as pessoas estão aqui ainda em transição de status imigratório e receber o dinheiro de alguma forma, existe como fazer a regularização, e eu não vou entrar em detalhes da parte imigratória, mas se você ganha receita aqui, o governo federal diz, sim, você tem que pagar aqui. E existe esse número ITIN que pode ser aplicado. Tá? E esse no caso de pessoa física? Pessoa física. E pessoa jurídica, claro que tem que também declarar um imposto, né? Porque senão... Aí sim, se já se constituiu uma empresa, já fez a empresa já foi registrada, já existe o número federal da empresa, que a gente, para comparar com o Brasil, o CNPJ, né? Então, aqui já tem o número que é o Federal Employer Identification Number da empresa. Essa empresa, ela existe.
Ela é uma entidade americana que precisa apresentar a declaração de imposto de renda. Né? E se não apresenta, multas começam a ser geradas. Então, a responsabilidade ainda fica maior, porque além da apresentação de imposto de renda federal, existe algum tipo de empresa que também tem que ter estadual. Dependendo do estado, tem outras obrigações. E você vai acumulando obrigações fiscais quando você estabelece uma empresa que, se não cumpridas, isso começa a gerar multas. Entendi. Quando um CPF, vamos falar assim, né, a pessoa que ela é física, né, aqui nos Estados Unidos, né, ou jurídica também, quando ela vai enviar algum dinheiro para o Brasil, ela tem que pagar um imposto daqui desse dinheiro que ela vai enviar para o Brasil? Ou não? Não. O que acontece é, se eu ganho aqui nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo simbólico. Se você tem uma receita de 50 mil anual, esses 50 mil que você recebeu, que você fez aqui nos Estados Unidos, ele precisa constar na sua declaração de imposto de renda, aqui nos Estados Unidos. E desse dinheiro você vai fazer o uso dele. Né? E, inclusive, se você quiser mandar para o Brasil, para onde for, você vai mandar esse dinheiro. E sobre o dinheiro que está saindo daqui, não há um imposto. Dependendo do valor que você manda, as casas de câmbio, né, as empresas que fazem transferência de dinheiro, eles têm todo um recorde especial, dependendo do volume de dinheiro que você está mandando. Mas isso é para questões de segurança, para estar em compliance com o governo federal, né, com o FICEM daqui. Mas não que você tem que pagar imposto pelo dinheiro que está mandando. Aquelas tarifas que as pessoas estão acostumadas a pagar são tarifas bancárias, quando fazem o wire transfer, são tarifas da casa de câmbio, né, das empresas que que fazem envio, né, de remessa. Então, são tarifas, não são, aquilo ali não é imposto, é simplesmente a tarifa. É tanto que a pessoa pode cotar, tal empresa está cobrando tanto, tal empresa está cobrando aquilo. São tarifas, e você escolhe. Né? Tem a questão do câmbio e tem a questão da tarifa daquela instituição financeira que faz envios de dinheiro, mas não a questão de imposto. Obviamente, a gente está falando de imposto nos Estados Unidos. Se quando esse dinheiro chegar no outro destino, se vai haver obrigação fiscal, aí é outra história. Fernanda, quais são os erros mais comuns que os brasileiros, né, cometem em relação a essa vida fiscal mesmo, né? Quais são esses erros que eles cometem e como evitá-los, né? Porque a gente precisa também saber, né, como que evitar para a gente correr atrás. Deixa eu colocar aqui algumas coisas. Primeiro, a não declaração de imposto de renda já é algo bem errado. E eu vou falar um negócio. Quando eu cheguei aqui, tem 3 anos que eu estou aqui, 3 anos. Quando eu cheguei, foram várias pessoas falando, não, que imposto que esse? Você não precisa pagar nada, não. Você pode ficar aqui sem pagar nada. E a gente sempre teve essa curiosidade de fazer as coisas certas. Né? E aí a gente foi procurar mesmo a fundo como fazer isso, e realmente tinha que pagar ou não. Então, é muito interessante você saber que tem que pagar, né? Tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, tem que declarar imposto. E se tiver imposto a pagar, vai pagar imposto. Por que eu disse tem que declarar e não pagar? Porque, às vezes, declarando imposto, existem deduções e créditos. E se você tem criança, tem dependentes, tem algumas coisas que você pode estar utilizando de créditos dentro da sua declaração de pessoa física, que não necessariamente você vai ter imposto a pagar. Algumas pessoas, inclusive, têm restituição. Né? Como pessoas autônomas que não pagaram imposto durante o ano todo e, na hora da declaração, recebem dinheiro do governo, né? Recebem restituição. Porque existem créditos, né? Dentro da legislação fiscal do país, existem créditos esses que, aplicados na declaração de imposto de renda, gera esse retorno, né? Gera esse reembolso para as famílias, esse retorno, o nome é retorno. E como que a gente pode evitar? Para evitar esses erros que a gente ok, faz, né? Voltando para a pergunta, né? Então, a resposta é: 1, declare seu imposto de renda. 2, para de ficar achando que, olhando sempre para a grama do outro, sabe que está mais verde? Ai, fulano ganha isso, ganha aquilo. Quantas pessoas não chegam no escritório e falam assim: mas como eu tenho 2 filhos, né, casada, e eu estou pagando isso, e a minha vizinha falou que ganhou aquilo.
cada um tem a sua receita, né? Tem as suas despesas. Então, não dá para ficar comparando um com o outro. Às vezes, o vizinho tem Social Security, a família toda, portanto, eles vão receber Earned Income Credit, eles vão receber todos os benefícios. As crianças tendo social, tem Child Tax Credit. E aquela outra família recém-chegado, ainda não está com o social da família toda. Tem pessoas que pegam um visto que só o primeiro, né, do visto tem social e o resto da família são dependentes. Tem um visto de dependentes, mas não tem Social Security nesse tipo de visto para eles, até que eles se tornem residentes permanentes. E aí, na declaração de imposto de renda, só o pai ou só a mãe tem o Social Security e os outros a gente tem que aplicar para aquele ITIN. Então, tem vistos que tem essa composição, e aí essa família, mesmo que o pai ou a mãe tenha social, mas porque tem outras pessoas na família que têm o ITIN, né, eles perdem automaticamente o benefício do Earned Income Credit. As crianças que não têm, né, o Social Security, então não teria. Então, tem que ver, cada caso é um caso, não se baseie na vida do vizinho. Outra coisa, eu recebo via Venmo, as pessoas me pagam, eu uso o Square, são aplicativos para receber dinheiro. E isso entra na minha conta pessoal. E chega na hora de declarar imposto de renda e você declara um valor inferior àquilo que realmente chegou a entrar em conta bancária e principalmente passou nesses aplicativos, nesses apps de receber dinheiro aqui nos Estados Unidos. Lembre-se que Venmo, Square, PayPal, entre outros, eles reportam todo o volume de faturamento que você fez para o governo federal através do 1099K. Então, quando você está fazendo toda essa movimentação, leva para a sua contadora, para a sua preparadora de imposto e declara um valor inferior, ou ainda você declara o valor certinho. Você diz exatamente o que entrou em conta bancária, mas você não apresenta o formulário 1099K. Você não diz que aquele valor veio da empresa tal, aquele outro valor Y veio da outra empresa Z. Você não determina de onde veio cada receita. O governo federal vai entender que aquela receita que você declarou é uma receita extra, uma receita cash que você fez. E, além dessa, você teria todos aqueles formulários que você não reportou. Mas você fez a soma dos valores que entrou em sua conta bancária, só não especificou os formulários. Então, precisa levar todos os formulários na hora de declarar imposto de renda. E isso eu estou falando de forma geral. Se você esquecer qualquer um desses formulários, você vai ter que retificar o seu imposto de renda. E essa retificação, muitas vezes, vai ter que devolver dinheiro para o governo federal, caso você tenha recebido restituição. Você vai ter que pagar mais imposto. Uma coisa muito séria que as pessoas têm esquecido bastante nesses últimos anos é o formulário do seguro de saúde. Então, todas as pessoas que aplicam para o seguro de saúde através do Marketplace, o antigo Obamacare, que o Trump mudou o nome, é Marketplace. Então, quem tem esse tipo de seguro médico, existe um formulário chamado 1095A. E se você recebe várias cartas do Marketplace e você já está cansado daquelas cartas e faz fogueira com as cartas, guess what? A sua contadora vai precisar desse formulário. E sem isso, quando a gente faz o envio eletrônico do imposto, o imposto dá rejected, dá rejeitado. Por quê? Porque está faltando o formulário. E o governo federal, por estar em participação com você naquele projeto do seguro de saúde, sabe exatamente que você teve e que você não está reportando. Então, lembrar de levar todos os formulários para a sua declaração de imposto de renda. Sabe uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia? Muita gente em casa, eu acho que com mais tempo, todo mundo abriu conta nesses corretoras, né, para fazer investimento na Bolsa de Valores. Então, Robinhood, o Webull, outros aplicativos, outras empresas, outras corretoras, e todo mundo decidiu investir na Bolsa de Valores, né, no stock market. E aí todo mundo fazendo. E comprava e vendia, virou quase que day trade, algo que você compra, que fica para um outro podcast, né? Como você fazer seus investimentos e você ter o seu perfil, e você saber fazer investimento e você saber o que é long term, o que é short term, e você... As pessoas
fizeram assim, de brincadeira. Estava fazendo nada em casa, então vamos comprar, vamos vender. E isso tornou um formulário 1099B gigante. Eles nem estavam familiarizados com esse formulário. E esse formulário veio com páginas e páginas a ser reportada. Chega pelo correio? A empresa, a corretora, normalmente disponibiliza PDF no aplicativo. Você entra lá no Tax Forms, ou eles mandam por correio, ou às vezes os dois. Mas a pessoa está nem sabendo que isso vai acontecer, não leva, e aí a gente tem, né, um formulário importante, que deveria estar na declaração, e não está. Então, pense em tudo o que aconteceu naquele ano fiscal, respondendo a sua pergunta de uma forma geral. E lembre-se que, para cada situação, existem formulários específicos para a declaração do imposto de renda. Então, se você vai para a faculdade, existe um formulário de tuition que tem que ser reportado. Então, a pessoa é um jovem ainda, está na faculdade, chega no nome dele, mas aquilo quem pode usar são os pais. Então, se os pais podem declarar que aquele jovem, até os seus 23 anos, ganhando todos os benefícios, traz o formulário do filho para fazer o imposto de renda. Se você tem filhos de menores que ainda usa daycare, existe uma carta que você pega no daycare para trazer qual o total de tuition que foi pago para esse daycare. E você leva nome, endereço, número federal da instituição e o valor que foi pago. Então, se você pertence a uma igreja e você dá seus dízimos e ofertas, existe uma carta, a igreja ela tem o tax exempt, ela está fornecendo para você uma carta que você leva com os seus dízimos e ofertas, o total que foi pago. Traga toda a informação. Eu prefiro que traga em excesso, e eu vou dizendo, esse não precisa, e a gente tem a certeza de que você está com todos os formulários necessários para fazer a declaração completa e correta, porque senão depois vai ter que fazer emenda. E se essa pessoa não tiver esse formulário, perdeu, não chegou, ou como que ele pode proceder se ele não tiver esse formulário? Como eu falei de vários formulários, então, se for de um empregador, você primeiramente entra em contato com o empregador. Olha, eu perdi meu formulário, não recebi meu formulário, eu preciso de uma segunda via. Se você está falando de formulários de universidade, sempre vai estar disponível no website da universidade. O estudante ele entra com o login dele, ele vai no Tax Form e ele consegue fazer o download do formulário PDF. Tratando-se de corretoras de investimento, da mesma forma, na plataforma de cada corretora também vai ter isso disponível. Então, se não tiver, não está. Você não tem tá ruim. Casa própria, você paga mortgage interest, porque os primeiros 5 anos é só juros que se paga nessa propriedade, e esses juros podem ser declarados no seu imposto de renda. Você paga imposto predial aqui nos Estados Unidos, que é o property tax, também entra no seu, mas tem que trazer, porque a contadora não vai saber de tudo que aconteceu na sua vida. E a gente faz ainda um questionário lá, você teve isso. A pessoa precisa estar em contato com as instituições financeiras ou de trabalho e recolher todos esses formulários. Se não tem, liga para cada um deles e eles têm como mandar a segunda via. Inclusive do Marketplace. Liga para o Marketplace e eles podem mandar, com 10 dias úteis, já chega na sua casa o formulário 1095A. Interessante. E você falando disso tudo, né, eu me recordo também, né, quando eu cheguei aqui, as pessoas falavam sobre imposto, né, que eu te falei que não tinha problema e tal, e aí eles falavam assim, não, Estados Unidos é muito grande, é muita gente, e a IRS não vai nem preocupar com você, nem vai saber que você existe e tal. E você falando, não tem como fugir, né, porque tem transação bancária, né, tem várias formas que o governo ele consegue ter essas informações, né? Sim, além do governo, das próprias plataformas já declararem para o governo, como eu falei, né? Às vezes a pessoa usa o Venmo e acha que está tranquilo, o Venmo vai reportar. Então, se você acha que o governo não tem como acessar, você está enganado. E se cai numa auditoria, aí você tem que fazer a abertura de conta bancária. A sua vida toda vai, né, para ser observada, para ser investigada. Então, se a pessoa fez uma informação equivocada no imposto de renda, nesta hora da auditoria, eles vão ver, informou que fez 20 mil no imposto de renda, 30 mil, mas, na verdade, era 300. Foi um erro, né, grotesco. A pessoa esqueceu de botar um zero, será? Então, tem que ter cuidado. As pessoas falam muito assim, eu sou peixe pequeno.
O governo federal não vai me buscar, eu não estou na mira deles, porque eu sou peixe pequeno. Aqui nos Estados Unidos existe auditoria porque levantou uma bandeira vermelha, a gente costuma dizer, porque teve um red flag no seu imposto de renda, ou por sorteio. Então, vocês escutaram certo. Aqui nos Estados Unidos existe auditoria por sorteio. Tivemos um cliente ano passado. Uma sorte, né? Uma sorte. Uma sorte, ao contrário, né? Então, a pessoa teve um cliente que a empresa dele foi sorteada, literalmente, para fazer a auditoria. Né? E o auditor, depois que ele está ali envolvido, ele vai querer achar alguma coisa, entendeu? Para poder tributar um pouco mais e fazer correções. E aí, como isso já se trata de anos anteriores, vai gerar multas em cima disso. Então, o ideal é você ter tudo bem reportado e você ter documentação de tudo. E eu quero deixar agora esse detalhe. Na hora que você vai declarar imposto de renda, você recolheu toda aquela informação para levar. E parece que depois que aquilo aconteceu, eu quero me livrar disso, eu quero mais fazer fogueira com esses papéis. Não, você tem que guardar por 5 anos. Tá? Então, você pode ser auditado até 5 anos para trás. Então, guarde todos os recibos. Fernanda, eu preciso levar todos os recibos para você? Deus que me livre. Não, você precisa trazer já os valores somados e tudo. Você fez a sua tarefa de casa. Caso você queira que a gente faça esse serviço, a gente também faz. Mas não precisa, se você é autônomo. Eu estou falando de pessoa física. Então, você pode você mesmo fazer e levar as informações. Mas os recibos você precisa guardar por 5 anos. E se aquele recibo é de combustível, de coisa que vai se apagar, que tem aquele papelzinho, tenha certeza que você faz cópia e arquiva por 5 anos. Escaneia, faz suas pastinhas virtuais, guarde por 5 anos. Depois de 5 anos pode destruir tudo. 5 anos? 5 anos, pelo menos. Depois de 5 anos pode até destruir, mas 5 anos você guarda. Tá, eu já estou pensando aqui nos que eu joguei fora. Ai. Então, todos eu tenho que guardar, e se for aquele papel que ele some, eu vou Todos ter que fazer que são usados para a declaração de imposto de renda, você tem que guardar. Sim, por 5 anos. Por 5 anos. Uau. Fernanda, e para um imigrante, né, que trabalha com um pequeno negócio, ou então que ele é autônomo, tem algum tipo de estratégia para que ele possa aplicar legalmente aqui nos Estados Unidos, para reduzir, né, legalmente esses impostos? Sim. Se você é autônomo, você declara o imposto de renda através de um Schedule C, e ali você tem deduções, tá? E são várias as deduções que você pode utilizar nessa declaração de imposto de renda. Uma das coisas que aumentou esse ano, inclusive, são as milhas. Então, se você é autônomo e você precisa se locomover, você precisa dirigir para fazer a sua atividade, você pode estar deduzindo milhas. As milhas esse ano é 67 centavos por milha. Então, se você utilizar aí milhas, vai ser muito melhor do que o tanque de gasolina. Se você colocar $100 por mês de gasolina, por semana, por semana. $100 por semana, por ano daria 5.200, são 52 semanas. No ano, você teria 5.200. Mas, se você usar as milhas, se você usa isso tudo de gasolina, seguramente você já passou de 10 mil milhas. E somente 10 mil milhas já te dá 6.700 de dedução. Então, são várias as deduções que você pode colocar na sua declaração pessoa física. Mas lembre-se, se você é autônomo, você carrega a maior tributação que existe aqui nos Estados Unidos. O autônomo, ele paga imposto regular, mais Self-Employment Tax. O Self-Employment Tax, ele vai estar ali sendo 15,3% extra de tributação. Tem uma alíquota extra de 15,3% para a receita líquida. Não é sobre o bruto, é sobre o líquido, mas além da tributação regular, que essa varia de 10%, que é a tarifa mínima, até 37% aqui nos Estados Unidos para esse ano fiscal. Além disso, você teria Self-Employment Tax. Então, se você é autônomo, por mais despesas que você pode deduzir, e são muitas que você pode deduzir, mas lembre-se que a sua alíquota tributária é a maior que existe. Se você vê que seu negócio está crescendo, que a sua atividade está crescendo, o melhor que você tem a fazer é transformar esse negócio numa empresa, constituir empresa mesmo, registrar uma empresa, para que possa diminuir, então, a tributação, sair desses
dessa variação de até 37 mais 15,3 para algo bem mais suave, né? Só para dar um comparativo rápido, a C Corp é 21% fixo, não tem essa variação. E não tem essa questão do Self-Employment Tax enquanto empresa. Então, você tem estruturas fiscais que a gente consegue acomodar melhor um negócio dentro de uma empresa, de que é simplesmente conduzir como um autônomo apenas. Até mesmo para quando a pessoa ela quiser abrir uma empresa, né? Ou seja, temos 3 tipos de empresa, né? Aqui, de abertura de empresa. As mais comuns são 3. Isso, são 3. E eu recordo de uma palestra que eu ouvi você falando, né, sobre isso. Eu achei muito, muito, muito interessante, da importância que a pessoa, quando ela vai abrir uma empresa, né, de falar também com uma pessoa especializada nisso. Porque, às vezes, o que ela pensa, ela tem outro caminho para ir, né? Tem outro tipo de empresa que vai favorecer ela melhor. Sim. Né? Que no caso, tem a LLC, tem a Corp. A C Corp C e a Corp. S Corp. Isso mesmo. Isso. Então, dependendo da atividade, dependendo do número de pessoas como sócio da empresa, dependendo, inclusive, do status imigratório da pessoa, se a pessoa já é residente ou não. Então, existe a formatação específica para cada estrutura. Então, se a atividade já influencia, se os sócios influenciam, cada coisa vai trazer um diferencial na hora da gente montar a estratégia certa e a estrutura da empresa correta para aquele caso, para aquele cliente. Entendi. E se alguém, por exemplo, tiver com planejamento de comprar um imóvel ou melhorar o crédito, tem alguma estratégia também para essa pessoa, para esse imigrante aqui nos Estados Unidos, para construir um bom crédito, para conseguir comprar a casa ou melhorar no crédito aqui? Tem alguma coisa alguma estratégia? O imigrante que vem simplesmente para investir aqui em imóveis nos Estados Unidos, imagine que alguém que mora no Brasil e quer comprar casa aqui, ele pode. Existe, inclusive, financiamentos que são específicos para eles. Claro que eu estou entrando numa área que um mortgage broker que vai estar sendo a pessoa, né, o profissional mais adequado para estar falando sobre isso. Mas existem financiamentos, formas de financiar, inclusive para estrangeiros. E nesse financiamento, normalmente, eles precisam dar um down payment maior, né, de 20% a 30% de entrada, e eles conseguem financiar a juros que o americano também está pegando. Então, assim, não é nada exorbitante, eles conseguem fazer. Se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, tem visto, né, para estar nos Estados Unidos, e veio visitar o MEI e decidiu comprar uma casa em Orlando, ele pode fazer isso, desde que ele apresente que ele tem toda uma estrutura financeira no Brasil, que consiga fazer. Então, todos os requerimentos que aquela companhia, né, de financiamento vai pedir, se ele tem como entrar em compliance com essa empresa, ele vai conseguir financiar, dando apenas, vamos dizer, 30%, e o resto vai ser financiado e adquirir uma propriedade aqui. Tá? Independente dele nunca ter tido crédito nos Estados Unidos, o crédito vai ser observado pelo crédito dele de Brasil. Ele vai provar todo o histórico dele de Brasil e ele vai conseguir fazer financiamento aqui tranquilamente. Tá? Agora, se a pessoa já vive aqui e ela, então, vai buscar crescer com o crédito, então, na hora de crescer com o crédito, primeiro você precisa ter número onde a gente vai gerar crédito. O crédito é gerado em cima de um número. Então, dependendo do status imigratório, se a pessoa ainda não tem o social e tampouco tem o IT number, vai gerar crédito com o quê? Verdade. Então, primeiro é ter o número onde vai ser gerado crédito. Tá? Fernanda, faz crédito em cima de ITIN? Sim, faz. Então, esse ITIN pode gerar crédito. Então, você aplica para o ITIN e você vai no seu banco, né, porque você já tem uma conta bancária, e pede, por exemplo, um cartão de crédito. Com o número do ITIN, você vai começar a gerar um histórico de crédito em cima disso. Você vai comprar um carro financiado e você usa o ITIN, você vai gerar um histórico de crédito com isso. E assim você vai criando o seu crédito. Da mesma forma com o Social Security. Né? Tem que ter um histórico de ser bom pagador na praça para que você possa ir subindo os seus créditos. Existem algumas estratégias, verdade, né? Então, parar de ficar abrindo muitos cartões. Tem algumas coisas que a gente indica e faz parte, inclusive, do projeto. Lembra do projeto que eu estava te falando? Esse aí a gente vai falar agora. Tem um projeto meu que fala, né, vai nascer em breve.
e é de educação financeira. E dentro desse projeto todo a gente fala, inclusive, de crédito. Pessoas que, infelizmente, já estão aqui há muito tempo e, de alguma forma, se atrapalharam com as finanças e vivem num vermelho eterno e não sabe como sair dessa bola de neve e é literalmente vender o almoço para comprar janta e não vê uma luz no fim do túnel. Então, existe estratégia para a gente organizar a casa, né? Uma educação financeira apropriada pode te levar a um outro rumo e você ter realmente condições de ter uma estrutura, de ter a disciplina, quando você tem um assessoramento e você tem um investimento dentro desse aspecto, principalmente. É motivo, muitas vezes, das finanças de divórcio, é motivo de tanta coisa, né? E você ter suas finanças organizadas é muito importante. E dentro desse projeto tem a questão do crédito, ensinar a crescer o crédito, né? A elevar o seu score de crédito aqui nos Estados Unidos. Mas é muito importante você observar crédito. Não comprar, por exemplo, quando você vai fazer alguma compra, como carro, casa, compras grandes, faz no crédito só de um. Se você é casado, não fica colocando sempre os dois juntos. Porque se algo acontece com o seu, automaticamente vai influenciar no dele. Separar na hora de fazer aquisição de patrimônio, para que você possa fazer financiamentos individuais. Ainda que a propriedade vai estar lá, o nome do seu esposo, né, a propriedade casado. Então, automaticamente, a propriedade é de vocês, está lá escrito casado. Mas o financiamento é no nome do esposo. O nome de você pode constar no título, mas no financiamento só um. Para que você não caso aconteça alguma coisa, você não influencie no crédito do outro. Sim. Então, tem várias estratégias que a gente utiliza para a gente preservar crédito e para a gente fazer crédito crescer também. E eu acho interessante porque essa parte financeira foi uma das áreas que mais fui confrontada aqui, porque é muito diferente da cultura brasileira. Gente, é muito diferente. Então, eu demorei um pouco para entender a lógica. Tem muita coisa que ainda eu não entendo, não. Mas eu entender a lógica que aqui, por exemplo, no Brasil, quanto mais você compra, maior o crédito. Aqui, não. Aqui é diferente. Então, esse curso da educação financeira vai ser maravilhoso. Então, quando sair, já fala para a gente, né, para a gente divulgar, que vai ser Amém. Muito bom. Amém. Falo sim. E tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de falar? Algum assunto? Você acha que é interessante a gente falar para o pessoal de casa? Aliás, tem muita coisa, né? Muita coisa a fundo mesmo de informação, só que precisa da pessoa trazer para você conseguir, né, falar. Mas o que eu realmente gostaria de deixar é que, se você já está no país, se você já mora nos Estados Unidos, que você tenha diligência com a sua vida fiscal aqui, porque a vida fiscal aqui ela influencia em tudo, inclusive no seu processo imigratório. Eu vou contar um exemplo. Teve uma pessoa que, infelizmente, nos procurou, estava 3 anos atrasado com o imposto de renda da pessoa física para legalizar a mãe. E na hora de ir para a entrevista da cidadania, então ele fez tudo para ir para a cidadania, para se tornar cidadão e finalmente aplicar para a mãe. E na hora da entrevista da cidadania, o agente da imigração federal olhou e disse: você só fez agora e só pagou tudo agora porque você vinha para a entrevista. Isso demonstra que você não foi um bom cidadão, você não honra com seus impostos. Isso é só um exemplo, entre vários que eu poderia citar. Então, que você possa ter diligência com a sua vida fiscal aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui para exatamente traduzir isso de forma simples, né? Falar de alíquota tributária, falar de imposto de renda. Não é um assunto, vamos tomar um café e falar de imposto. Não funciona muito assim, as pessoas não são muito interessadas por isso. Mas você precisa estar de acordo com as regras do país. E a sua vida fiscal é importante. Então, nos procure, agende uma consulta conosco, traga as suas dúvidas. Se você já tem empresa, abriu empresa e assim não sabe nem, né, se está tudo ok com a sua empresa, nada melhor do que agendar e a gente conversar, a gente trazer essa clareza sobre assuntos que às vezes são tão complexos, mas que eu trago de uma forma mais clara, eu e a minha equipe,
para que você esteja bem assessorado e em dias com sua vida fiscal aqui nos Estados Unidos. Eu já vou marcar minha consulta, que eu vi que eu preciso. Preciso de umas dicas. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por acrescentar tanto no nosso Shalom Cast. Foi muito bom, foi muito prazeroso, foi muito aprendizado para um momento só. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e estou às ordens. Obrigada, pessoal. Tenha um ótimo dia.